Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sobrenatural. Eu não sei com vocês, mas eu, desde criança, eu sempre passei por essas situações. Agora já faz, acho que uns 5 anos que não me acontece uma situação dessa. Gente, quando você mora em fazenda, meu Deus, acho que a situação é pior. E eu tinha muito medo desde criança. Acho que eu já cresci com a minha mãe, com aquele medo de tudo. E desde assim de criança eu sempre senti, vi as coisas, falando sobrenatural. E há um tempo atrás, acho que foi em 2021, 2022, não me lembro direitinho, essa época eu já estava sendo uma tristeza assim, muito grande, né? Aquela época meu filho, não, acho que essa época ele tinha acabado de vir embora, ele estava estudando, aí ele tinha acabado de vir embora. Gente, e esse dia, nessa época eu tinha muito medo assim de dormir sozinha em casa, né? E esse dia, tá, os meus 2 filhos em casa, e eu comecei a estudar o autoconhecimento, comecei a ler o livro, ele não está aqui agora, do Saint Germain. E eu comecei assim, a sentir vontade, sabe, assim, de ouvir Deus, falar com Deus, anjos, eu sempre gostei muito dessa parte. Esse dia, gente, eu falo assim, não foi sonho, né? Eu vivenciei aquilo ali. Meus filhos na sala assistindo televisão, no meu quarto, eu sempre assim, gosto de ler um pouco, né, antes de dormir. E eu estava lendo, acho que esse livro aí, do Saint Germain. E sabe assim, quando você acaba de pegar assim, um sono, aí, gente, eu acordei assim, como que, assim, eu não conseguia ver, né? Mas eu sabia que tinha uma presença ali no meu quarto. Aquilo assim, parece como que se entrou pelas paredes, foi igual exatamente um livro que eu li. E era assim, não era só uma presença, acho que era mais de uma presença que estava ali naquela hora. E entrou, aí na hora eu falei assim, ai meu Deus, eu vou ficar com medo. E assim, isso eu ouvia meus filhos lá na sala, isso era, acho que era meia-noite, 11 horas. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ficar com medo, né? E eu vinha pedindo aquela situação e chegou na hora, eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar com medo. Aí, gente, eu ouvi aquela voz, assim, que eu falo que é a voz de Deus, né? Mas gente, eu ouvi a voz. Aí ela me falou assim, olha, não precisa ficar com medo, porque Deus está aqui. Nossa, quando eu ouvi isso aí, mas eu fiquei assim, numa felicidade. Aí eu pensei, né, já que Deus está aqui, eu não vou ficar com medo. Aí, gente, eu dormi, né, fiquei quieta, aí eu senti, sabe assim, quando você vai lavar a roupa, que você coloca na máquina de lavar, que começa a centrifugar, parece que eu estava assim, dentro do meu quarto, parece que eu estava, sabe, nessa situação. Aí eu fiquei quieta, gente, e aí eu comecei a fazer minhas orações. E eu dormi, né? E, gente, aí eu acordei no outro dia, eu fiquei pensando nisso aí. Falei, gente, e nessa época, gente, eu tava tão triste. Tava assim, eu já tava naquela situação financeira difícil. E eu vinha, né, fazer minhas orações, as minhas afirmações, agradecendo a Deus.
E nesse dia eu falo que Deus veio no meu quarto. E, gente, e a partir deste dia, tudo começou a melhorar a nossa vida. Então foi como assim, Deus, ele veio me aliviar, né, a minha alma, o meu coração, e para me avisar que a partir daquele dia tudo estaria bem na minha vida. E foi assim, gente, foi muito lindo. Só que depois, essa aí foi a última, depois dessa situação aí, nunca mais me aconteceu. E, gente, isso é desde criança eu passo por essas situações. Eu lembro que eu deixava a minha mãe maluca, né, quando me acontecia alguma coisa dessa, assim. E é isso aí. Esse dia eu fiquei assim muito feliz porque eu sei que era uma situação de luz, foi uma coisa assim muito linda, muito linda. E eu espero passar por essa situação de novo. E é isso aí. Qualquer dia eu volto para fazer outros vídeos nessa situação que eu tenho assim muita coisa para contar. Sobre o sobrenatural, né, que já aconteceu comigo.